Spy Family conta a história de duas nações que estão numa guerra fria, com a tensão entre elas aumentando a cada dia que passava, e que de repente um diplomata de Westeros é morto em Ostânia, e esse terrível incidente aumentou e muito a tensão diplomática entre os dois países, com Westeros suspeitando que Ostânia poderia estar dando início a alguma operação que acabaria com a paz entre os dois, e nisso eles convocam o seu melhor agente, o Twin Light, para se infiltrar em solo inimigo e se aproximar do líder de um importante partido político deles. Mas como Donovan é uma pessoa extremamente cautelosa e raramente aparece em público, a única saída que encontraram para espioná-lo seria o Twin Light criar uma família e usar a sua filha para se aproximar do filho do Donovan, Desmond, num dos colégios mais respeitados de Ostânia. E como o Twin Light seria o responsável por ela, ele teria acesso aos eventos daquele colégio, onde poderia se aproximar de Desmond, já que aqueles eventos eram uma das poucas aparições públicas que ele geralmente fazia. E nisso o Twin Light aceita a sua importantíssima missão, que iria assegurar a trégua que ambos países haviam feito, e como resultado evitar um possível conflito armado entre eles. E a primeira coisa que ele faz é arrumar uma moradia, onde ele verifica com atenção que aquela morada numa Grampus e que ainda possui ótimas rotas de fuga, mostrando que ele realmente é um cara bem cauteloso e muito bom no que faz. E logo após ele escolher o teto que iria morar por um tempo, ele vai tentar arrumar um filho, já que essa é a etapa mais importante de sua missão. E chegando em um dos piores orfanatos de sua cidade, o Sr. Lloyd Forge, que é a identidade que o Twin Light escolheu para realizar essa missão, diz para o senhor do orfanato que queria uma criança alfabetizada, já que o colégio que ela teria que entrar exigia um nível altíssimo de inteligência. É nisso o senhor do orfanato apresenta o Forge a Anya, a garota mais inteligente de lá, e uma gracinha, que aquele cara horroroso acha que é uma pirralha medonha e nojenta. Gente, eu tô com ódio desse sujeito! Mas bem, assim que o Forge a vê, ele começa a pensar e se questionar se ela tem 6 anos ou mais, já que aquele colégio exige essa idade para as crianças serem matriculadas nele. E a Anya, na visão do Forge, aparenta ter 4 ou 5 anos, mas a Anya do nada diz ter 6 anos e isso foi muito aleatório e estranho. Mas ele continuou pensando que ela ainda assim era pequena demais para ter essa idade. Então a Anya começou a ficar na ponta dos pés para tentar parecer maior do que ela é, quase como se ela estivesse lendo a mente dele. Bizarro, né? E ao ver que não estava conseguindo convencer o Sr. Forge a adotá-la, a Anya vai até um jornal e acenda dizendo que vai provar a sua inteligência fazendo palavras cruzadas. E essa parte é muito mais pesada do que parece. A gente tem uma garotinha tendo que se promover para ser adotada e não ficar sozinha, tendo que se vender como uma mercadoria. Mas enquanto o Sr. Forge fazia as palavras cruzadas em sua mente para saber se a garotinha havia acertado, a Anya ouvia tudo, já que ela é uma telepata. E nisso ela conseguiu enganar o Forge e fazer ele adotá-la. Afinal, ela estava muito empolgada em ser adotada por um espião, já que ela é fã demais deles, por causa de um desenho que passa na TV que ela adora. A Anya havia sido uma cobaia para tentarem desenvolver telepatia, mas ela acabou fugindo de seu cárcere e passando por várias famílias, mas sempre acabou sendo devolvida para o orfanato. A sua condição de sempre ler a mente de seus pais adotivos provavelmente atrapalhou a relação que ela tinha com eles, fazendo com que ela fosse uma criança diferente das outras. Ou o fato dela ser uma criança sapeca fez com que a rigidez social daquelas famílias não aceitassem esse tipo de comportamento, fazendo com que eles devolvessem ela. Bem, nós vamos descobrir a razão disso ao longo dos episódios. Por enquanto, ficamos apenas nas especulações. E se você está gostando deste vídeo, se inscreva no canal, porque em breve vou trazer outros vídeos de Spy Family. Então se inscreva e ative o sininho para dar aquela força. E após adotar a Anya e apresentar a futura casa dela, o Forge tenta deixar ela assistindo o desenho de espião que ela tanto adorava e fazer os seus afazeres longe de casa. Mas a Anya não quer sair de perto de seu novo papai, e isso ela força a levá-la com ele. E aqui começa o grande destaque de Spy Family, que é a dinâmica da Anya com os seus pais, e como ela reage entendendo muitas vezes tudo errado, os pensamentos deles. Sério, dessa dinâmica saem momentos memoráveis, com reações engraçadíssimas da Anya, e consequentemente com os pais dela tentando entender o que diabos está acontecendo com aquela criança um pouco fora do normal. E bem, assim que eles colocam os pés na rua, o Twin Light começa a refletir que ele não quer chamar a atenção, mas como a garotinha sapeca que a Anya é, ela se distrai e acaba ficando presa no meio de um monte de gente, e nisso o Twin Light é repreendido por uma mulher que ajuda a Anya a sair daquela situação, a tomar cuidado para não se distrair e acabar por deixar uma criança sem supervisão na rua, pois é muito perigoso. E nisso ele aprende a importância de andar com uma criança de mãos dadas, para não se distrair e perdê-la de vista. E é muito legal ver ele aprendendo passo a passo como é ser um bom pai, já que mesmo sendo um agente incrível, ele ainda é inexperiente em uma das áreas mais difíceis que existe, que é ser um pai ou
uma mãe. E enquanto ambos andavam de mãos dadas, o Twilight começa a pensar que seria difícil lidar com uma emboscada inimiga estando naquela situação. Mas ao ouvir esses pensamentos, a Anya saiu correndo e se escondeu pensando que eles iriam ser atacados. Sério, as reações dela são as melhores. Aí ele começa a se lembrar que ele tem que manter um bom relacionamento com aquela garota estranha até o fim da missão, pois isso asseguraria a paz mundial. E a Anya, ao ouvir isso, entende tudo errado e pensa que ele conhecer ela trará a paz mundial. Então ela sai do esconderijo e diz que gosta de amendoim. Gente, essa parte foi demais. E ela também lhe fala que gosta de uma comida da padaria, mas ela fala esse nome todo errado. E isso faz rapidamente o Twilight se questionar se ela na verdade é uma garota burrinha e que talvez ele pudesse trocar ela por outra. E ao ouvir isso, a Anya fica desesperada e começa a chorar, implorando para o seu novo papai não lhe abandonar. E todo mundo começa a olhar e comentar que ele é um pai horrível. E nisso, um dos maiores espiões do mundo fica desesperado e sem saber o que fazer. Mas ele tem uma ideia muito boa e resolve subornar ela falando que vai lhe dar amendoim. E essa cena foi a melhor parte do episódio. Sério, foi muito engraçado. E um pouco depois, a Anya diz que está cansada e pede para ir para casa. E enquanto carregava no colo a sua nova filhinha, o Twilight demonstrava estar mais cansado que ela. Afinal, ele percebeu o quanto é exaustivo cuidar de uma criança. E depois de passar uma noite inteira lendo um monte de livros sobre como cuidar de uma criança, o Sr. Forge tenta novamente ir fazer os seus afazeres longe de casa. Mas a Anya não deixa, e mesmo sendo mandada ficar em casa, ela segue o Twilight de todos os jeitos possíveis. E a única solução que ele encontra para pará-la é prender ela colocando uma lixeira na porta de sua casa para bloquear sua passagem. Gente, essa garota tem futuro na espionagem. E enquanto estava presa, a Anya vai fuçar nas coisas do seu pai, tentando achar algum instrumento de espião para brincar. E nisso ela encontra uma máquina de código Morse e começa a apertar todos os botões possíveis. E contra todas as possibilidades do mundo, ela acaba enviando para o inimigo do Twilight um desafio. E após isso ela se lembra de como era manipulada para ser uma cobaia e como eles não deixavam ela ser uma criança normal, sempre a impedindo de brincar e a levando ao limite que ela aguentava. E no meio disso, ela coloca na cabeça que o Sr. Forge não pode descobrir que ela sabe Elementes, senão ele vai acabar com ela por saber o seu segredo, ou se livrar dela para não ter os seus segredos espionados. E assim que o Twilight volta para sua casa, ele rapidamente percebe que ela tinha sido invadida, e num piscar de olhos ele derrota os seus inimigos, e é assim que ele começa a buscar pistas de sua filha em seu quarto, um cara aparece por trás, ele dá um golpe, e logo após isso o anime nos mostra a Anya amarrada e toda preocupada por estar correndo risco de vida. E para a tristeza dela, o Capanga aparece trazendo o Forge amarrado e encapuzado, mas quando o terrível vilão vai tirar a sacola do rosto dele, ele vê que aquele cara é na verdade o seu Capanga, e que o Twilight tinha se disfarçado dele com uma máscara. Mas quando ele percebeu isso, o Twilight já tinha dado no pé com a sua futura amada filhinha. E é assim que ambos escapam, o Forge manda a Anya ir para a polícia entregar um papel para eles que ela venceria. Ele estava disfarçado, mas a Anya sabia quem ele era e sabia que ele queria largá-la usando o papel para enviá-la para um orfanato melhor. O Twilight não queria mais envolvê-la nisso. Naquele instante, ele se lembrou porque não gostava de ver crianças chorando. E isso é porque na infância dele, ninguém veio ajudá-lo enquanto ele chorava. A cidade onde o Twilight morava parece ter sido bombardeada pela guerra, no flashback que nos é mostrado. E ao lembrar disso, ele também se lembrou que o motivo de ter virado um agente era para criar um mundo melhor em que crianças não precisassem chorar. E a Anya, ao escutar tudo aquilo, no mesmo instante decidiu que aquele era quem seria o seu verdadeiro pai. Ah, que coisa mais linda! E após o Twilight ir derrotar os sequestradores da Anya, ele volta e a encontra esperando por ele. Mas como ele estava sem a máscara, ele inventou que foi fazer compras perto dali. O famoso fui comprar um cigarro. E isso é meio triste, já que ele ia abandoná-la de verdade. Mas a Anya dá um abração nele enquanto chorava, botando para fora todo o medo e desespero que sentiu instantes atrás. E mesmo sabendo que o seu pai é um mentiroso, é ele quem ela escolheu. E depois desses momentos conturbados, ela passa na prova de admissão do novo colégio, com muito estudo e esforço, já que ela não conseguiu colar, já que as provas eram tão difíceis que ninguém sabia de nada. Mas o fato do Twilight saber as respostas da prova e tê-la feito decorar tudo mesmo contra a vontade dela, fez dar tudo certo no final. E após isso, o Twilight fica muito feliz em ver a sua filha ter sido aprovada no novo colégio. E aí ele acaba por cair no chão de tão cansado que estava, por finalmente estar aliviado de tanto trabalho e muito estresse. E este foi o vídeo de hoje. Spy Family é incrível e a estreia do anime fez jus a essa grande obra. Então
Então, gente, deem um like para ajudar o vídeo a ter um bom engajamento. Vocês vão me ajudar muito fazendo isso. E um forte abraço e até o próximo vídeo!